Então é o seguinte, essa nossa calculadora, se ela tivesse dispositivos de entrada e saída em quantidade mais sofisticados, em quantidade suficiente, ela faria qualquer coisa que uma máquina de Turing faz, certo? Graças a essa comparação aqui. Certo? Faz qualquer coisa. Bom, qual que é o problema? Você faz tudo que qualquer supercomputador faz. É que você tem que ficar apertando botões ali. Bom, e é esse apertar de botões que vai constituir um programa armazenado. Nós vamos dar um jeito de ter um circuito que aperte esses botões automaticamente segundo um programa. Bom, isso vai ser o assunto da próxima aula. Na aula de hoje, a gente só vai ver um apertador de botões automático, que é um clock, certo? Que é para a gente controlar o tempo. Bom, ou seja, um processador, ele é um circuito similar a essa calculadora, tá bom? Mas a emissão de sinais de controle e a entrada de operandos, aquilo que a gente punha lá no IN, certo? Ela é automatizada, ela segue um programa. Tá bom? E nós vamos aos poucos adicionar circuitos para transformá-la no processador. Tá bom? O primeiro deles é um clock, certo? Um clock, ele é o motor de qualquer circuito digital. Tá bom? Vou fazer, comprei um computador com 3 GHz de clock. O motorzinho dele lá embaixo está oscilando 3 milhões de vezes por segundo, passando de 0 para 1 e de 1 para 0, 0 para 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ele fica fazendo assim o tempo todo. Tá bom? E é graças à manipulação de sinais como esse aí que a gente consegue fazer um computador funcionar sozinho. Tá bom? Você consegue automatizar esses passos que eu descrevi para vocês aqui hoje. Bom, então a ideia é que nós vamos pegar desse sinal básico, nós vamos pegar outros circuitos, certo? Como registradores circulares, e a partir daí nós teremos um controle mais fino de botões que são apertados automaticamente. Um clock, você obtém ele aqui, nessa biblioteca Conexão. Aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então aqui está o nosso clock, eu vou colocar uma saidinha aqui para ele. Passar para o modo de simulação. Cada vez que eu clico aqui, ele troca o estado. 0 para 1. Até agora, nenhuma novidade, né? Porque a nossa entrada também funciona assim. Mas o que acontece aqui, ó, é que você pode habilitar pulsos aqui, ó. A partir daqui, ele começa a pular de 0 para 1. Você pode também mudar essa frequência de pulso aqui. Deixa eu passar para uma mais razoável aqui. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, sem as mãos, ele já está apertando botões sozinho aqui para mim. Ok? Então, esse aqui é o sinal básico. Esse aqui que é um clock. Tá? É uma coisa que fica oscilando. Tá bom, fica de 0 para 1, 0 para 1, eu consigo apertar um botão, apertar, mas assim, eu quero às vezes fazer primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois aquela outra coisa. Vocês viram aqui, tipicamente nos nossos programas que nós desenvolvemos aqui hoje, você tem uma sequência a ser seguida para você obter o efeito desejado, ou seja, não é em qualquer ordem. Tem que ser primeiro esse, primeiro libera o barramento, depois toma o barramento, tá bom? Primeiro certa o endereço da memória, depois escreve naquela posição da memória, tá bom? Você tem uma série de sequências de eventos que você quer distribuir no tempo, quer ter controle sobre isso. Tá bom? Então, um circuito interessante para trabalhar com isso, certo? Seria esse aqui, que é um registrador circular. Aqui está um registrador circular, tá bom, gente? Ele chama circular por quê? Ó, você repara, aqui você tem 4 flip-flops. Bom, a saída desse flip-flop aqui é a entrada desse, a saída desse é a entrada desse, a saída desse é a entrada desse, e, justificando o nome circular, a saída desse é a entrada do primeiro. Tá bom? Você tem o mesmo clock que comanda todos eles. Tá bom? E esse botão de reset aqui, se vocês olharem direitinho aqui, ele está numa posição diferente nesse do que nos outros. Quando eu aperto o reset, ele coloca um somente nesse primeiro aqui. Bom, para que isso, gente? A cada subida do clock, cada um desses flip-flops vai copiar a entrada. Bom, então esse aqui vai copiar 1, os outros todos vão copiar 0. Tá bom? Incluindo esse daqui.
Bom, então na próxima subida do clock, ó, desceu, não aconteceu nada. Na subida, o 1 que estava aqui veio para cá. Bom, desceu, subiu, o 1 que estava aqui veio para cá. Então vamos automatizar aqui, ó, vamos habilitar o pulso. Então, fiquem reparando aqui, gente, que eu tenho de um sinal só que eu tinha no tempo, que era 0, 1, 0, 1, 0, 1, eu passo agora aqui a ter 4 sinais espaçados no tempo. Entendeu? Cada vez um só deles que está ligado. Okay? Então, se eu quero uma primeira ação, eu faço ela ser disparada pelo T1, tá certo? Ou pelo T0. Segunda ação pelo T1, terceira ação pelo T2. Então, grosseiramente é assim que a gente vai proceder. Certo? É assim que você usa. Ou seja, a partir então de um sinal primário, a gente obtém outros espalhados no tempo. No caso aqui, é um registrador circular de 4 bits. Aqui, ó, é uma carta de tempo, tá bom? Para um registrador circular de 3 bits só. Bom? Então, veja você, quando você dá um reset, certo? O T0 fica com 1 e os outros ficam com 0. Bom, quando você põe o clock para funcionar, a cada subida do clock, o que acontece? Na primeira subida aqui, o T0 cai para 0, o T1 sobe para 1. Depois, na próxima subida do clock, o T1 desce, o T2 sobe. Próxima subida do clock, o T2 desce e o T0 volta a subir aqui. Tá bom? Então, vocês olhem aqui, vocês vejam que a partir desse sinal primário aqui, nós temos aqui mais oportunidades de controle de sequências de ações para o circuito que nós vamos automatizar. Tá bom? Então, a gente tem agora um apertador de botões, que não é só tem uma mão, ele tem 3 mãos aqui no nosso caso. Tá bom? Em cada hora ele aperta uma delas. Ok?